Que a questão não é só essa de as pessoas negarem ou não acreditarem no que está acontecendo, mas profissionais também se rebelarem em determinados momentos. Profissional médico, tudo bem, você pode até estar estressado e tudo mais. Não, está estressado, mas fazer o que fizeram aqui não justifica. Não é o caso. Você deu uma entrada boa, Nelson, porque exatamente isso a gente vai mostrar o médico aqui no interior de São Paulo, você que chegou agora no Melhor da Tarde, que ele se recusou, ele é um médico, ele se recusou a usar a máscara. Né? Qualquer um de nós já é péssimo, mas o médico... Não, ele está na linha de frente, não tá vendo que as coisas acontecem? Pois é, né? E além de se recusar, o pior, ele agride a paciente. Ele agrediu a paciente porque ela reclamou que ele estava sem máscara. Bem isso, o Thiago Prudente fez uma historinha, um VT, para contar vamos ver? isso. Vamos ver, deixa a gente já falar com ela. Um homem sem máscara que aparece no vídeo e que se descontrola partindo para cima de uma mulher é o médico psiquiatra Eduardo Fortieri, que trabalha na rede municipal de saúde de Piracaia. O médico não quer usar máscara, não quer fazer o atendimento. E eu te processo se você usar a minha imagem. Processo por quê? Olha isso. Tá certo. A professora e tatuadora, vítima das agressões, conta que foi até o centro de saúde acompanhar uma amiga e o filho dela. Lá se deparou com uma única pessoa sem máscara. Me chamou a atenção, é óbvio que com a postura dele era impossível que eu pedisse gentilmente que usasse. Na quarta-feira, a Prefeitura de Piracaia afirmou que o episódio já estava em investigação. No entanto, não deixou claro se o médico iria permanecer na função durante o processo administrativo. Já nesta quinta-feira, depois de um novo questionamento do Grupo Bandeirantes, declarou que o profissional será afastado. Lia registrou um boletim de ocorrência na delegacia da cidade. Agora, ela espera uma resposta das autoridades. E, gente, a gente está com a Lia, que foi essa moça que foi agredida por esse médico, vamos chamar assim. Psiquiatra. A parte do psiquiatra eu nem entrei, porque se a gente, olha, quem trabalha com psiquiatria não está cuidando de problemas psiquiátricos dos outros, então eu devia primeiro começar a cuidar dos seus. Exato. E nessa situação, sim. Não é? Nessa situação, esse sujeito, esse profissional precisa cuidar dele primeiro, né? E não tem a menor condição de atender ninguém. Agora, imagine agredir como fez com a Lia. Lia, quer dizer, foi uma situação surreal, né? Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, foi uma situação muito assustadora. Até agora, estamos todos traumatizados com o que aconteceu. Na verdade, eu estava lá porque todos sabem o que a Covid está causando no país. Sim. Esse vírus, além de matar, está deixando as pessoas cada vez mais vulneráveis, emocionalmente, financeiramente. E fui acompanhar uma amiga que precisava de atendimento psiquiátrico. Uhum. Durante todo o tempo eu vi esse homem passando, durante toda a hora que eu aguardei para ser atendida, ele passou dessa forma que ele está no vídeo, sem máscara e extremamente arrogante. Ele não quis conversa, ele não quis fazer o atendimento, perguntou se eu achava que ele era palhaço, enfim. Negou atendimento e partiu para cima de mim com bastante agressividade, pegou o meu celular, fugiu com o meu celular, foi acobertado todos os funcionários do posto de saúde, chamou a guarda municipal para mim. Ele chamou? Ele é maluco mesmo, né? Pelo amor de Deus. Eu chamei a polícia militar para que me ajudasse. A polícia militar me disse que ele não era obrigado a usar máscara. Não? Tá, não era obrigado. Mas como que ele não é obrigado se todo mundo é obrigado a usar máscaras, principalmente em locais de atendimento como esse? Nós estávamos com 2 máscaras cada um. Pois é. E outra coisa que eu te digo, como que ele chama a polícia se foi ele que causou isso tudo? E a polícia vai e ouve ele e ainda dá razão para ele? Sim. Na verdade, nós fomos deixadas lá, própria sorte. Ninguém nos ajudou, ninguém ofereceu um copo de água, tá? Ele roubou o meu celular, levou o celular com ele, tentou quebrar o celular por causa das imagens, tá?
Eu só consegui muito tempo depois, e isso é muito desumano. As consequências disso estão sendo muito trágicas para mim, para a família, e é inconcebível que isso aconteça. Onde está a humanidade? Não, é inconcebível que isso aconteça, né, Nelson? Mas o pior do que isso, você falou muito bem, a gente está no momento que o Covid está atingindo as pessoas com o próprio vírus, e os que não foram contaminados até também estão sendo indiretamente atingidos por problemas emocionais, problemas psiquiátricos muitas vezes, porque é a situação que leva todo mundo a um estresse gigante. Sim. As pessoas não acabam gerindo as coisas da mesma forma. Olha, não é? a polícia que falou que não é obrigatório, né? Vamos lá. Decreto Estadual 64.959/2020 e a Resolução 50-SS-96. O Decreto Estadual estabelece o uso geral e obrigatório de máscaras. A polícia fala que não tinha obrigação. Tá? E olha só, em cinemas, bares, lanchonetes, boates, restaurantes, supermercados, açougues, farmácias, drogarias, instituições de saúde. Aí o que era mesmo? Instituição de saúde. É uma instituição de saúde. Sim. É obrigatório. Como a polícia vai lá e fala que não é obrigatório, gente? E a situação da saúde mental não está muito piorada desde o início da pandemia? Acontece... É para todo mundo. O seguinte também, esse homem, ele é um psiquiatra. Então, imaginem vocês uma pessoa em condição vulnerável, emocionalmente, procurando uma pessoa que possa o atender. Que está pior do que ela. Tá? Então, eu acho que é necessário ver uma conduta de tudo que houve até hoje, sabe? Das pessoas que passaram por uma pessoa como essa, porque a linha de frente conta com pessoas muito responsáveis, Sim. Pessoas muito preocupadas. Ele colocou em risco a minha vida, porque eu não sei se ele está contaminado. Sim, verdade. Tá? Ele chegou até mim. Ele colocou em risco a vida de uma criança, tá? E da mãe de uma criança também. E vou te falar... os colegas de trabalho. Sim, agora eu vou te falar uma coisa. Uma pessoa em desequilíbrio total, né? Não, e eu vou te dizer uma coisa, o diretor dessa instituição em que ela está também é responsável por isso, porque ele é obrigado a pedir para que os profissionais que ali trabalham utilizem as máscaras. Então, não só esse profissional, só esse profissional que não está usando a máscara ainda agrediu essa paciente, mas também o diretor deve ser responsabilizado, porque ele não estava no local, não importa, alguém está no lugar dele. A máscara no bolso, lá, você viu? Sem máscara também. Mais gente? Sim, lá em cima estava. Eu tive que buscar o meu celular. É uma pergunta pertinente, se é necessário máscara. Está liberado, a gente não está sabendo. Mas Nelson falou do decreto. Não tem como, eu estou debochando. Agora, a máscara no bolso dele é importante falar. A gente falou, obviamente, com a prefeitura, a secretaria disse que ele foi afastado, as coisas estão sendo envolvidas. Procuramos ele, não o encontramos, mas estamos aqui disponíveis e aberto caso o senhor queira dar uma posição. O doutor você tem o nome dele aí? Lia. Eduardo Portieri. Então, doutor Eduardo Portieri, querendo falar com a gente, fique à vontade, pode ligar mesmo. E é interessante, a gente sempre abre espaço para os dois lados, porque vai ver, o senhor possa dizer, olha, todo mundo está em desequilíbrio, nessa hora eu também fiquei. Sim. Não que isso justifique os atos, mas eu acho que o mínimo que se espera, principalmente de um médico que já estudou muito, continua estudando, para levar saúde, nesse caso dele, saúde mental às pessoas, agir de uma forma completamente contrária e agressiva desse jeito. Isso é inaceitável. E saber que tem que usar máscara, ele sabe que a máscara está no bolso dele ali de trás. Olha, gente, quem não sabe que tem que usar máscara... A situação toda poderia ter sido evitada. Claro! Não havia necessidade de absolutamente nada disso, dessa agressão. Ele continuou nos intimidando com olhares e continuou sem máscara. Inclusive, ele entrou na delegacia sem máscara. Para qualquer dúvida, acredito que a delegacia deva ter, inclusive, filmagens. Vou dar um exemplo aqui básico. Aquele deputado federal que se insurgiu contra o STF, valorizando o AI-5 e tudo mais, ele chegou numa delegacia sem máscara, vocês devem se lembrar disso. O que a policial fez? Pediu para que ele colocasse a máscara. Ele relutou ali, mas também um outro pedido do outro policial. Ou seja, todos devem usar a máscara, mesmo dentro de um ambiente como esse. Aliás, mais ainda no ambiente como esse. Mas no ambiente policial, no ambiente militar, também. Então, olha, é tudo muito estranho aí em Piracaia, que fica pertence à região de Campinas, né?
Agora, Lia, você fez a sua parte, fez direito e a gente tem que denunciar mesmo. Queria agradecer você por você ter parado aí teu trabalho para conseguir atender a gente. Mande um beijo a essa sua amiga, ao filho dela, e a gente espera que agora vocês consigam um atendimento correto, com uma pessoa equilibrada, como tem que ser, tá bom? Um beijo para você, fiquem acho bem. que não só para nós, mas pra eu todo acho mundo. que todos os brasileiros merecem e esse tipo de atitude tem que ser repreendido. O negacionismo Não dá, né? Mata. Então isso não pode ser tolerado. É verdade. Um beijo para você, viu? Gente, vamos para o Rio Grande do Sul agora? Vamos lá com a Brenda Aurélio, que também Rio Grande do Sul atingiu uma marca muito alta de ocupação dos leitos de UTI para a Covid. Não é mesmo, Brenda? Boa tarde. Oi, boa tarde para você, boa tarde também para o pessoal de casa. É isso mesmo, aqui no Rio Grande do Sul. Ih, deu problema. Que travou na hora, Caiu. Bom, e lá a situação está bastante complicada. 107%, né? Hoje a gente tentou conversar com o governador do estado, Eduardo Leite, né, que tem feito duras críticas ao governo central, ao governo federal, exatamente, porque a situação no estado é lastimável. Várias UTIs estão lotadas, 107% de ocupação. Esse 7%, obviamente, é fila de espera, é alguma coisa ali preparada. Agora eu queria, acho que ela está com a gente já. Ela está com a gente, já voltou. Brenda, tá ouvindo? A gente está com um problema com a Brenda lá diretamente. Caiu de novo. E aí, você está falando? Rio Grande do Sul. Então, é exatamente isso. E tem um outro detalhe que a gente tem que tomar muita atenção. Quando eu conheci minha mulher, né, hoje minha esposa, obviamente, ela trabalhava numa emergência de um grande hospital de São Paulo. Eu já trabalhava na Rádio Bandeirantes, onde estou aqui há 33 anos, e eu cheguei lá no corredor e vi pessoas nas macas ou então no chão. Já naquela época, eu estou falando de 1990, não estou falando de ontem. E aí eu questionei ela, como jornalista, falei, poxa, essas pessoas na maca. Ela falou assim para mim, não é melhor eles estarem aqui do que estarem lá fora na triagem, que pelo menos a gente está atendendo eles. Então isso, não estou falando que isso é bom ou ruim, não é nada disso. Estou falando que muitas pessoas hoje que não têm o espaço na UTI ou então numa enfermaria, acabam sendo atendidas em macas nos corredores. Mas ali eles têm um atendimento hospitalar, de uma enfermagem, de um atendente de enfermagem, de um médico que está passando toda hora. Embora não seja o ideal, não é o ideal, você não consegue é ideal, salvar, mas é melhor né? ali, porque se acontecer alguma coisa com ele, tem um atendimento ali primário, né?